Boa noite, de interesse público. Hoje vamos falar de Câmara de Lobos. É o concelho da região que tem a população mais jovem. Câmara de Lobos, um concelho que se estende do mar à serra, com uma economia diversificada, com destaque para as pescas, serviços e agricultura. Ao longo deste programa pretendemos perceber o que pensam as pessoas que residem neste município sobre o futuro da sua terra. Para além da plateia composta por câmaralobenses de várias áreas de atividade, contamos no painel principal como convidados o Padre Francisco Caldeira, conhecido também pelo trabalho que vem desenvolvendo, sobretudo na área social, no Centro Paroquial de Santa Cecília. Alcides Nóbrega, que é um técnico de farmácia, é uma figura do Estreito de Câmara de Lobos, esteve também ligado durante muitos anos ao mundo associativo. Denise Nunes, uma jovem empresária, tem sede da sua empresa na Quinta Grande, uma empresa que continua a crescer e que trabalha sobretudo na área da produção de ovos. Antes de avançarmos para o debate, vamos, num retrato do Virgínio Nóbrega, olhar para o Concelho de Câmara de Lobos. Câmara de Lobos tem cerca de 36 mil residentes. É o concelho mais jovem da Madeira. 20,9% da população tem menos de 15 anos. Ao longo da história da localidade, a pesca foi uma das fontes de rendimento e de sustento da maioria dos residentes em Câmara de Lobos. Hoje são poucos os que fazem da pesca uma profissão. A crise também chegou aos bancos da pesca. Tem 3 barcos, estão a trabalhar em São Tomé e Príncipe. Por que São Tomé e Príncipe? Porque é o país que deu condições para que eles trabalhassem. Aqui não havia condições? Havia, mas como os barcos andavam a Espada Preto, e o Espada Preto neste momento está a dar muito longe daqui, nos bancos a 600 milhas daqui, que é o Irvinho. E há 2 anos perdi aí uma embarcação com uma tempestade, morreu o mestre aqui de Câmara de Lobos e, portanto, tornou-se para nós insuportável essas viagens. António Justino é um conhecido armador da cidade que acredita que o futuro da pesca em Câmara de Lobos passa por concretizar um projeto adiado. O porto de pesca que está no Funchal, que há muitos anos se diz que vem para Câmara de Lobos, isso o porto de pesca aqui em Câmara de Lobos ia dar um empurrão aqui a Câmara de Lobos, penso eu. O emprego é a falta mais sentida pelos moradores. É aquilo que nós precisamos da Ilha da Madeira, condições de trabalho para a pessoa não ter dificuldades na vida nos anos seguintes. Falta trabalho e falta dinheiro, uma perda do poder de compra agravada pelo aumento dos impostos. Nós somos portugueses, mas nós estamos sofrendo, hoje em dia, na Ilha da Madeira, o dobro das consequências que, a nível de tudo, Portugal está vivendo. Cidade desde 1996, Câmara de Lobos é uma das referências turísticas da Madeira. Além das paisagens, a gastronomia soma pontos. São vários os restaurantes que se especializaram na espetada madeirense. Estamos a viver com alguma dificuldade, mas esperemos que isto venha a melhorar. As dificuldades são originadas por quê? Isto tem a ver um pedaço com a carga de impostos, as pessoas ficaram com menos dinheiro no bolso, depois muita gente está desempregada e tudo isto vem retraindo um pedaço na restauração. 90% dos clientes deste restaurante são madeirenses. A estratégia para conquistar o cliente em tempo de crise passa por afirmar a qualidade. Isto não é mais um restaurante, isto já se torna uma casa de onde as pessoas chegam e convivem com a família, estão à vontade e não precisam estar com os minutos contados para sentar e levantar da mesa. No Estreito de Câmara de Lobos, a queixa é comum. O fecho da saída direta da Via Rápida prejudicou o comércio. Isso tem originado uma grande dificuldade às pessoas que nos visitam. As pessoas que vêm de fora não conhecem, chegam à saída, que agora é um pedaço antes do que era, há 100 metros antes, e chegam aí e confrontam-se com uma subida e uma descida, e não sabem de onde é que fica a subida pelo estreito, vem subida que vão. Para eles que vão não diz nada. O desemprego na construção civil levou ao regresso à terra e já são cada vez menos os terrenos abandonados. Eu vejo pouco jeito que acaba a construção, há muitos da construção vão para a fazenda, terrenos perdeiros estão a aproveitar
ainda vai sair. Há muita gente a regressar à agricultura, é isso? Da construção, não há de construção, vão para a agricultura, vão trabalhando os pedacinhos em casa e pronto, já dá o vizinho já dá o outro e já não compra, ainda pioria. Emigrar tem sido a solução para muitos jovens do concelho de Câmara de Lobos. Querem é para outro lado, mas isto é tudo lá fora e tudo, dizem que está tudo crema que está reales. No Jardim da Serra, a falta de trabalho é falada a cada esquina. A quinta, que era hotel, fechou, mas promete abrir as portas depois de ter sido vendida a um grupo de empresários russos. Há mais gente emigrada que na agricultura. E não há emprego para o pessoal jovem, é isso? Pois claro que não. E a Capra já não precisa. A Capra já não quer emprego. Aqui em cima fechou a quinta do Jardim da Serra, era um lugar onde empregava muitas pessoas, é isso? Sim, sim. Mas se continuar a abrir, vai ficar bom outra vez. A freguesia da Quinta Grande tem pouco mais de 2.000 habitantes e a imigração tem sido a alternativa para muitos. No Curral das Freiras, só os turistas deixam dinheiro na freguesia. Em 2011, a localidade tinha 2.000 habitantes. Mais de um quarto da população já partiu para o estrangeiro à procura de emprego. Câmara de Lobos tem um dos maiores parques industriais da Madeira. Indústrias ligadas à construção civil, à produção de energia, à hotelaria e às bebidas formam o Parque Industrial da Zona Oeste. É ainda neste concelho que mais se produz a casta tinta negra, a uva que faz o vinho Madeira. E depois do retrato do concelho, vamos à conversa aqui com os nossos convidados, com uma vasta plateia de gente de Câmara de Lobos. Começa precisamente pelo Padre Francisco Caldeira. Ouvimos aqui na reportagem algum desalento, ou seja, o momento que vivemos na região, no país, enfim, é de algum desalento. Normalmente os padres costumam transmitir uma mensagem de esperança. Que mensagem é que se pode transmitir de esperança nesta altura à população de Câmara de Lobos? Muito boa noite, obrigado pelo convite. Eu creio que a reportagem pode retratar-se genericamente aquilo que se passa no concelho e penso que, pelo menos na franja da população que eu conheço, creio que há dificuldades, nós já afloramos aqui, se calhar vamos aflorar ainda algumas mais. De qualquer maneira, eu creio que o ser humano, seja ele qual for, desde que olhe para a realidade e tente-lhe arranjar uma solução e tente encontrar caminhos de solução para os problemas que existem, portanto, o ser humano está a realizar-se. A história é feita sempre com altos e baixos, com vacas gordas e vacas magras, como as ondas do mar. De vacas magras, claramente. Exato, as ondas estão cá em baixo. Mas creio que as ondas baixas deste momento também vão dar lugar a ondas baixas. E creio que este momento é um momento propício para a criatividade, para o empreendedorismo, não só o empreendedorismo económico, também é importante, mas o empreendedorismo social, cultural. Ora bem, a mensagem de esperança, como o Gil perguntava, eu creio que, enfim, eu sou de uma cultura cristã e creio que a Câmara de Lobos também tem vastas raízes e profundas raízes cristãs, e nomeadamente franciscanas, ou seja, até pegar a sua alma e a alma do povo. E estas raízes cristãs dizem-nos que, de facto, o homem e o ser humano, quando falo o homem e o ser humano, têm sempre caminhos, porque nós acreditamos que é sempre possível a renovação, a ressurreição. A mensagem de esperança é uma mensagem justamente de apelo à criatividade, das pessoas deixarem a apatia, deixarem cruzar os braços. E às vezes temos tendência. Eu posso contar até um episódio de uma senhora que há dias o marido tinha um pequeno empresário que, devido ao desemprego, devido à falta de trabalho, ficou sem empresa. A empresa foi suspensa, ou pelo menos suprimida. E ela dizia-me isto: o meu marido, depois que deixou de trabalhar, deixou de conviver. E, de facto, a nossa mensagem de nós cristãos, para mim, pessoalmente, é dizer a esta gente que está assim, muitas vezes mergulhada na apatia ou na tristeza. Ou seja, na não baixar os braços é fundamental. Não baixar os braços. E creio que acreditarmos naquilo que nos diz a história. A história diz-nos que a humanidade sempre encontrou soluções para as suas crises. Que as crises muitas vezes foram oportunidades para se abrir novos caminhos. É isso que é. Eu não sei qual é o caminho concretamente, mas Vamos sei procurar que perceber se ao longo dos programas, enfim, se encontramos caminhos, não é? Para o Conselho de Câmara de Lobos. Vou perguntar precisamente nós podemos conseguir. E Câmara de Lobos, só queria dizer isto: Câmara de Lobos tem uma população extraordinária, tem gente
com muita criatividade, temos gente com muita, e jovem, não é? Como vimos com no muita conselho mais capacidade, e creio que vamos encontrar soluções, ou na imigração, ou cá dentro, lá fora, mas cá dentro também. A Denise Nunes é uma jovem empresária que já está, enfim, em atividade há algum tempo. Apostou em Câmara de Lobos há algum tempo, nomeadamente na Quinta Grande. Continua a haver janelas de oportunidade, apesar de tudo, apesar da crise. Boa noite, antes de mais, sim. É um conselho de oportunidades. Acho que é nos momentos maus que, sobretudo, encontramos as melhores oportunidades, porque às vezes, nas melhores ocasiões da nossa vida, não estão visíveis os diamantes. A verdade também passa por aí. E às vezes é preciso encontrar a tal criatividade, a tal conveniência na época má e a vontade de procurar alternativas para solucionar aquilo que vivemos atualmente. Os empresários normalmente queixam-se, enfim, por exemplo, da carga fiscal, enfim, de outras burocracias. Ao nível de um concelho, enfim, de uma pequena localidade como é, pequena, enfim, à dimensão de outras, como é a Câmara de Lobos, sente que, do ponto de vista, enfim, daquilo que é o poder que pode ajudar, neste caso, a atividade económica, as empresas, esse apoio existe? Existe, mas, sobretudo, nós na fase em que vivemos, precisamos de força, não de entraves, mas sim de vontades que se juntem às nossas para criar potencialidades e coisas positivas para todo o concelho, neste caso. E acho que tem de haver cada vez mais parcerias políticas, económicas, religiosas, de todo o tipo, que as forças unidas, sobretudo, vão criar melhores condições para toda a gente tem a ganhar com as parcerias. Nós não trabalhamos em função ou contra ninguém, nós trabalhamos para criar emprego, nós trabalhamos para criar riqueza e nós criamos para criar a nossa terra, para nos fixarmos à nossa terra. E a Denise sente que, por vezes, algumas das portas não estão totalmente abertas, como deveriam estar? Muitas vezes são janelas entreabertas. Portanto, mas isso porquê? Por falta de sensibilidade, enfim, de quem decide? Ou porque, enfim, às vezes não percebem os reais problemas dos empreendedores? Hoje em dia não são faltas de vontades. Hoje em dia temos uma ordem que não passa só pela região, uma ordem que não passa pelo país, passa por uma comunidade europeia que manda em tudo, tem poder decisivo em tudo. E, portanto, nós queremos evoluir, queremos crescer, mas, tendo em conta as dificuldades económicas que atravessamos, muitas vezes investimentos que têm de ser feitos e são francamente necessários, não podem ser feitos a qualquer altura. É verdade que temos tempos de habituação e temos tempos para nos adaptarmos àquilo que nos exigem. Agora, nós temos de perceber a realidade de cada local. Cada local tem a sua especificidade. E às vezes não é bem a especificidade da Europa. Nós não podemos generalizar, globalizar. Nós temos uma terra, um espaço insular. Mas aí precisam dos tais interlocutores, enfim, o poder mais próximo que vos possa ajudar. Imagino que seja essa a situação. Vou perguntar ali ao Alcides Nóbrega, uma figura conhecida do Estreito de Câmara de Lobos, nem que seja pela passagem que teve à frente do Clube Desportivo do Estreito durante muitos anos, embora esteja aqui também a senhora Presidente, que mais daqui a pouco com certeza também terá a oportunidade de falar. Pergunto-lhe do alto do Estreito como é que olha para o seu concelho. Olá, boa noite. Eu penso que, antes de mais, penso que toda esta situação que hoje, quer os madeirenses, quer os portugueses, e não só, toda, de facto, a população mundial vive, de facto, uma situação extremamente difícil. Penso que estes momentos, penso que acaba por ser bom. Bom no sentido, de facto, das pessoas parar um pouco para pensar. Que penso que durante muito tempo nós empurramos a bola para a frente e de facto a situação assim de certa forma o permitia. A partir da altura de facto que a vida começa, de facto, as dificuldades começam a entrar nas nossas portas, no nosso dia-a-dia, nós de certa forma paramos um pouco para pensar e afinal o que é que andamos a fazer durante este tempo todo. E eu quando digo que de facto é bom porque
penso que durante muito tempo nós não pensamos. E acha que em relação à Câmara de Lobos isso também aconteceu? Não, eu penso que de uma forma geral... Se calhar fez-se muita coisa sem pensar que agora... Eu penso que de uma forma geral, penso que foi isso que aconteceu. E penso que de facto hoje, como dizia aqui o Sr. Padre várias vezes, é preciso acreditar. E eu penso que de facto nós, quer a população de Câmara de Lobos e não só, penso que de facto tem capacidade de facto para acreditar num futuro melhor, independentemente da situação atual, de uma certa dificuldade em algumas famílias que é de facto dramática, há que de facto levantar a cabeça e não de facto só dramatizar. Penso que é de facto preciso olhar para a frente, pensar e que de facto há soluções. E nós, hoje, se formos a ver, há muita gente de facto a tentar de facto soluções que há muito pouco tempo pensavam que era impensável, de facto, essas situações, no sentido de resolver quer o seu problema, quer o problema dos outros. E penso que, mais uma vez digo, penso que esta situação, por ser má, acaba por ser uma oportunidade para as pessoas, de facto, refletir e pensar e decidir o futuro de outra forma, com muito mais cautelas, com muito mais cuidado, porque, afinal, o amanhã... e é aquele que hoje estamos a viver. No caso concreto da sua freguesia, o Estreito de Câmara de Lobos, uma freguesia com a dimensão que tem, quais são as janelas de oportunidade que existem ali? Fala-se na agricultura, enfim, turismo rural, eventualmente. Do seu ponto de vista, quais são as áreas em que pode haver aqui oportunidades? Ao contrário de alguma mensagem que tem passado ao longo destes anos, eu continuo a dizer que Câmara de Lobos é dos concelhos que têm o maior potencial para vencer. Câmara de Lobos tem tudo o que, de facto, um concelho precisa para, de facto, sacudir e alavancar na criação de um conjunto de postos de trabalho. Câmara de Lobos tem uma gastronomia fantástica e que não tem sido dado o devido tratamento que a merece. Em Câmara de Lobos é que temos, de facto, tudo aquilo que a gastronomia madeirense oferece àqueles que nos visitam, está praticamente em Câmara de Lobos. E acha que não está devidamente aproveitado? Penso que não. Penso que o Corral tem um potencial enorme, porque a castanha só existe no Corral das Freiras, a cereja só existe no Jardim da Serra, a boa carne existe no Estreito de Câmara de Lobos, o vinho é Câmara de Lobos, a espada é Câmara de Lobos, a gata, o bacalhau de Câmara de Lobos é Câmara de Lobos, e eu pergunto, os outros concelhos o que é que têm? Relativamente à oferta, de facto, aos madeirenses e aos cada concelho, enfim, naturalmente, tem as suas virtudes, tem as suas mais-valias. Mas praticamente tudo aquilo que a Madeira tem para oferecer, praticamente tudo que a Madeira tem para oferecer está no Concelho de Câmara de Lobos. E do seu ponto de vista, tudo isso que referiu está subaproveitado em alguma coisa? Penso que sim, porque nós formos a ver, em termos de oferta turística, que a Câmara de Lobos tem, praticamente muito pouco o investimento, a oferta, a procura, de facto, por quem é responsável pelo Concelho, penso que adormeceu um pouco no sentido de oferecer condições para que as pessoas se instalem em Câmara de Lobos e, de facto, façam de Câmara de Lobos um local de excelência, porque tem tudo, desde o mar à serra, de facto, um conjunto de situações ligados não só à gastronomia, que passa para a agricultura e enfim... Vamos esperar que possam surgir esses tais novos investimentos. Entretanto, eu vou falar aqui, precisamente para a plateia, falar com o Sr. Aníbal Paixão, boa noite, que é responsável por uma unidade enfim, hoteleira do Concelho, da Eira do Cerrado. Falamos aqui da importância do turismo. Do seu ponto de vista, esta é uma das áreas em que a Câmara de Lobos precisa de investir mais? Eu acho que as pessoas que estão ligadas às entidades camarárias e governamentais é que têm que criar as oportunidades para as pessoas poderem investir. E eu sei que há empresários no Concelho de Câmara de Lobos que já apresentaram projetos que podiam investir e não foi dado essas oportunidades. Portanto, é preciso ter esperança, como dizia o Sr. Padre, que alguém um dia vai abrir os horizontes de Câmara de Lobos e vai ser possível investir naquele concelho a nível de hotelaria. Todas estas mais-valias que foram aqui faladas pelo Sr. Alcides Nóbrega relativamente às potencialidades do concelho, o senhor, enquanto, enfim, pessoa dedicada à atividade, sente, enfim, os turistas que procuram a sua unidade falam
de facto, destes produtos e da importância destas mais-valias que o Conselho tem? Eu concordo plenamente com o que o senhor disse. Agora, nós, empresários, temos que ir à procura. Temos que ir à procura dos clientes. Não podemos ficar à espera que eles caiam do céu. Já não cai. Nem frangos cai. Portanto, isso já passou à história. Portanto, nós, como empresários, temos que ter iniciativa, temos que ir à procura deles. E cá dentro é difícil, ou cada vez é mais difícil, porque as pessoas, infelizmente, não têm dinheiro. A carga fiscal, como toda a gente sabe, é tremenda, não só para as pessoas como para os empresários. As pessoas, os madeirenses, não estão com o capital que deviam no bolso para poderem ir ao restaurante como eu. Portanto, os seus clientes não são turismo daquele cá dentro, digamos assim, do turista de cá? Não, nós temos uma clientela selecionada da Madeira. Ainda temos, felizmente, uma clientela selecionada da Madeira. O resto a gente está tentando ir buscar lá fora, porque senão não havia a mínima hipótese. E o turista como é que chega à sua unidade? Por vossa iniciativa, enfim, pela publicidade que fazem? Não, pela publicidade que o próprio Conselho faz? Enfim, como é que eles chegam lá? Não, a gente é que faz a nossa publicidade, não é o Conselho. Fazemos a nossa publicidade. Mas sente que o Conselho poderia fazer mais, promovendo, enfim, o que tem? Amigo, o Conselho, quanto a mim, tem que criar as acessibilidades para as pessoas poderem se deslocar aos sítios. Câmara de Lobos tem os 3 melhores miradores que existem na Madeira. 2 deles, os mais visitados da Madeira, que é o caso do Cabo Girão e a Eira do Cerrado. Mas isso agora está em bom estado, está bem. Quer dizer, há quem diga que há uma parte que não está bem, que há a parte que ainda está por rentabilizar, não é? Enfim, as infraestruturas que lá existem. Não, o Cabo Girão, felizmente, tem um mirador espetacular, embora haja ali um pequeno problema para resolver, porque há muitos acidentes, mas penso que vão acabar por resolvê-lo. Em relação à Eira do Cerrado, eu quase não tenho palavras, porque as pessoas têm que ir lá ver. As pessoas têm que ir lá ver. Eu acho que as entidades têm que ir lá ver o acesso ao Corral das Freiras e à Eira do Cerrado, é só vende para poder tomar alguma iniciativa e melhorar, porque assim, se é dos miradores mais visitados da Madeira, e é uma coisa magnífica, o Corral das Freiras é lindíssimo, toda a gente sabe, não estou aqui a inventar nada. A Eira do Cerrado é magnífica, tem uma paisagem magnífica, só que se não criamos as condições para que as pessoas lá cheguem... Mas quando fala em condições, fala nas acessibilidades até lá, ou fala no próprio local? Não, as acessibilidades até lá, o mirador está razoável, porque pronto... Porque as estradas não têm condições, estão em mau estado... de certa forma. Falta de sinalização? Não, a sinalização até está razoável. É a limpeza, o peso. Acho que é importante as pessoas tomarem uma iniciativa e tentarem resolver aquilo o mais rápido possível. Estou a falar da Eira do Cerrado e o Corral das Freiras, porque é uma estrada que eu passo praticamente todos os dias. Mas provavelmente haverá outras no Conselho, também é preciso fazer a mesma coisa. As entidades é que têm que tomar essas iniciativas. E penso que eles não estão ali a dormir. Devem de saber destas situações e provavelmente vão tomar medidas o mais rapidamente possível. Nem que seja pelo seu alerta, vamos esperar que eventualmente... É que só assim o turismo vai encontrar... pronto, vai querer ir a estes sítios. Tem que haver boas acessibilidades, tem que haver uma coisa que havia antigamente nas estradas. Onde é que estão as flores? Fizemos há dias a Festa da Flor. Ficou comprovado que é o melhor cartaz que existe na Madeira. Uma coisa magnífica, onde atrai milhares de turistas. Quantas flores a gente encontra nas mais variadas estradas da Madeira, que antigamente havia muitos agapantos, hortênsias, essas coisas todas, que hoje não existe nada. Porque não tem ninguém ali para coisa. E se nós somos conhecidos pela terra das flores, então porquê é que não vamos tentar fazer com que o cliente venha, mas realmente aqui há alguma coisa de bonito para ver, não é só queimado, não é só árvores secas, não é só coisas que dá mau aspecto. E aí tem que chamar a atenção para que as pessoas tomem iniciativas, porque, como dizia toda a gente aqui, o Conselho de Câmara de Lobos tem umas potencialidades muito grandes, mas em relação à hotelaria, alguém tem que abrir um pouco o livro, digamos assim, para que possa haver investimentos. Tudo passou ao lado, os investimentos passaram ao lado, a hotelaria passou ao lado de Câmara de Lobos. Vou pedir passo a palavra precisamente aqui ao lado ao Sr. Gregório Freitas, que é comerciante no Estreito de Câmara de Lobos. Pergunto-lhe se também sente estas dificuldades. Boa tarde pelo convite. Aliás, obrigado pelo convite. Eu sinto sim. Antes do aumento da carga fiscal, a restauração já estava pedindo que a carga fiscal baixasse. Veio um envelope completamente ao contrário. É preciso não esquecer que com o aumento da carga fiscal
a restauração não está a cobrar, aliás, aparece na factura os 22%, mas a restauração está, aliás, não está na realidade a cobrar os 22%. O que significa que tem menos lucro, a restauração tem menos lucro, e os clientes, que a imagem dos 22% também frequentam menos a restauração. Neste momento estamos a ver todo efeito de ciclos, já tivemos ciclos bons, neste momento estamos num ciclo muito mau, acredito que no futuro o ciclo será positivo. No entanto, o senhor tem um restaurante, trabalha na atividade de já algum... Enfim, trabalha essencialmente com a espetada, não é? Enfim, já há muitos anos. Teve que se adaptar, enfim, às novas realidades? Teve que reduzir, por exemplo, o quadro de pessoal? Sim, tínhamos vários funcionários e foi reduzido. Estamos agora aquela variante do part-time, portanto, é o que está funcionando agora. Mas já agora, deixe-me só acabar, a publicidade de Camarlobos é feita pela restauração, pelos bons restaurantes. As pessoas vêm a Camarlobos porque existem bons restaurantes. Falta das entidades públicas aproveitar essa mais-valia. Portanto, falta da Câmara Municipal de Camarlobos declarar, por exemplo, Camarlobos como o município da gastronomia madeirense. Isso já foi proposto à autarquia? Mais uma vez foi falado nisso, mas também não é preciso falar, porque as entidades públicas sabem-no. Portanto. Aliás, concordo perfeitamente com o Alcides. Mas acha que o facto de ser atribuído, digamos, enfim, uma espécie de um título, seria enfim, por si só uma mais-valia? Ou mais do que isso, enfim, mais do que o título, é uma mais-valia, podia ser aproveitado. O turismo gastronómico na Europa está a ser muito aproveitado, principalmente em Espanha e Itália, e nós podíamos aproveitar aqui. Eu vou dar um exemplo nas ilhas do Mediterrâneo. Já há um grande estudo, por exemplo, de Sardenha, da Sicília ou das Ilhas Baleares, em que defendem que a gastronomia desses respectivos arquipélagos é diferente dos territórios continentais. E é um pretexto para que as pessoas vayam às respectivas regiões. Por que é que nós não aproveitamos? Por exemplo, temos tanta coisa boa aqui em Camarlobos. Se não temos, por exemplo, o Alcides diz temos tudo, não temos todos. Falta a truta, não temos truta. Mas tinha a impressão que é a única coisa da gastronomia madeirense que não temos para ter truta, não é? Porque a truta é tanto quanto sem água doce e, portanto, pode haver algumas ribeiras onde possam fazer isso, não é? Portanto, é uma questão de, eventualmente, até começarem a se dedicar a alguém. Quem sabe não haverá aqui uma oportunidade de negócio. Mas, por exemplo, eu vou dar, por exemplo, a festa da Vindima. Porquê que o grande investimento da festa da Vindima é feito no Funchal? Devia de ser no Estreito de Camarlobos. Mas também é feito no Estreito, em parte. Um pedacinho, assim, para rasto. Acho que seria exemplo do que acontece na Europa. As festas de marca devem ser feitas na zona. Portanto, a festa da Vindima devia de ser, o grande grosso devia de ser no Estreito de Camarlobos. Devia-se dar mais ênfase à festa da cereja no Jardim da Serra, mais à festa da castanha no Corral das Freiras. Mas essas são iniciativas que são até amplamente divulgadas em toda a região e, portanto, quando diz eu não estou a dizer que está tudo mal feito. Exatamente, mas quando diz mais é que haverá outras formas de rentabilizar melhor esses produtos. Aliás, aconselho ao atual e aos futuros responsáveis de Camarlobos a visitar. Quando souberem que tem um evento no estrangeiro, vai-o. E não estou a dizer para copiar o evento, porque a realidade da Madeira é totalmente diferente da realidade dessa região que eles vão visitar, porque eles estão anos à nossa frente. Mas vai-o e aproveitem as ideias boas. Mas acha que tem havido alguma falta de sensibilidade para essas questões? Dizem que não há dinheiro. O grande problema é que não há dinheiro. É sempre o mesmo problema. Mas na altura que havia dinheiro, havia alguém que dizia que não ia porque tinha medo de andar de avião. Portanto, acho
que a Madeira e Câmara de Lobos têm grandes potencialidades, mas têm que ser aproveitadas. Porque tudo o que Câmara de Lobos não fizerem, todos os outros vão fazer. Portanto, há o risco de Câmara de Lobos ser passada para trás. Sim. Aliás, até aplaudo a iniciativa do Presidente da Câmara de Santana em colocar lá o Museu do Vinho e da Vinha. Isso acho que devia ser em Câmara de Lobos. Também acho que é um disparate haver duas festas da Vindima no mesmo fim de semana, como é o caso do Porta Cruz e do Estreito. Tinham que ser muito mais bem trabalhado e estudado. Definir melhor os calendários. Vamos falar ali com o Marco Teles, ele que é da Associação de Professores de Geografia, uma associação que está assediada em Câmara de Lobos, e o próprio, professor, que também tem trabalho nesta área precisamente do turismo, tem um mestrado nesta área. Enfim, olhando para aquilo que já foi dito e para aquilo que conhece da realidade de Câmara de Lobos, o que é que nos pode dizer e a conclusões a que chegou relativamente a esse mestrado no que diz respeito ao turismo de Câmara de Lobos? Então, boa noite, Gil Rosa. Só umas pequenas correções. O mestrado para já ainda não está concluído. Sim, exatamente. Portanto, isso é que sim. Decorre apenas de um estudo que tem brevemente sido partilhado pela Associação Insular de Geografia. E eu também devo dizer que sinto aqui a necessidade perante esta plateia de dizer que não sou nem residente, nem natural de Câmara de Lobos e, portanto, o meu conhecimento aqui do Conselho resulta apenas mas já lá está há da atividade anos, profissional de alguns anos, exatamente. Mas senti aqui a necessidade de fazer esta referência. Bom, em relação à questão do turismo, de facto, não é muito fácil arranjar aqui soluções. Já foram apontados aqui alguns problemas e evoca-se aqui, obviamente, a questão financeira, mas daquilo que eu tenho tomado nota aqui de alguns registros, o que me parece realmente mais interessante é a divergência de opiniões em relação à questão da promoção. Deverá ser a promoção do Conselho feita exclusivamente pela autarquia, deverá ser uma responsabilidade da Secretaria Regional, e eu creio que ouvi aqui em relação à Era do Cerrado alguns lamentos em relação a esta questão, e portanto também aqui em relação ao Estreito, a questão da gastronomia. Não me parece que caminharmos para uma situação de dizer que o Conselho de Câmara de Lobos será porventura superior aos restantes, que nós temos mais para oferecer do que os outros. Não sei se será por aí, inclusive em termos gastronómicos. Se calhar, se eu passar a Santa Cruz, irão dizer que a melhor cebola está no Conselho de Santa Cruz, e se eu passar para Machique, irão dizer que se calhar o melhor peixe, e depois passar para Santana, irão dizer que se calhar a sopa de trigo a melhor está lá. Portanto, mas isso até é bom, não sei, esse bairrismo, digamos assim, isso é salutar, não é? Eu sinceramente acho que é uma questão muito sinceramente acho que é uma questão de escala, e Câmara de Lobos por si só não terá capacidade de atrair turistas. Não acredito que muita gente venha de propósito ao Conselho de Câmara de Lobos para ficar 5 ou 6 ou 10 dias, a estada média aqui na região sabemos que é à volta dos 5 dias. Realmente, Câmara de Lobos, se calhar, porventura, não terá essa capacidade. A mesma coisa, se calhar, para Santa Cruz e para os restantes concelhos. Podemos pôr o Funchal um pouco de lado, é uma situação mas terá diferente. Capacidade para conseguir que esses turistas que ficam eventualmente noutras localidades, não é? No Funchal, nomeadamente, que possam se deslocar a Câmara de Lobos e, eventualmente, também derramarem aí alguma coisa do ponto de vista económico, não é? Eu acho que, Gil Rosa, há aqui uma questão que é pertinente. Nós temos um ponto de partida que sabemos que, em média, o turista ficará aqui à volta de 5, 6 dias na região. 5, 6 dias na região, a partir dele não ficará o tempo todo no Funchal. Portanto, é o tempo suficiente para percorrer a ilha relativamente pequena e, portanto, 5, 6 dias dará tempo mais do que suficiente para percorrer toda a ilha. E, portanto, se calhar, partindo do pressuposto que isto acontece, por vezes podemos ter falhado a nível municipal, e não me refiro apenas à Câmara de Lobos, mas aos restantes concelhos, partir deste pressuposto que o turista já está ganho, a partir dele vai visitar o Conselho, e é verdade que isto acontece. Um turista que cá vem... criar condições que ele, dentro do próprio Conselho, também descubra tudo o que o Conselho tem, não é? Exatamente. Tem-se falado muito em relação à Câmara de Lobos, enfim, ultimamente tem-se falado muito nisso, na criação de um roteiro turístico. Faz sentido isso? Não, faz todo o sentido, e aliás tive o cuidado antes de cá vir de assistir... Um roteiro turístico onde se incluem, enfim, obviamente que os miradores, enfim, e outros pontos de interesse que, enfim, são conhecidos. Acho que a questão do roteiro turístico faz todo o sentido, não apenas para o Conselho de Câmara de Lobos, mas para outros pontos daqui da região. A questão que me parece aqui pertinente é saber exatamente o que é que se pretende do roteiro turístico e o que é que as autoridades entendem do que é um roteiro turístico. Se nós pensarmos que um roteiro turístico será fazer um mapa onde se vai localizar alguns pontos
que alguém, que a pessoa A, B ou C acha que de facto é o mais importante, eu não creio que por si só isso vá trazer ou vá representar uma mais-valia para o Conselho ou para a região. Portanto, é preciso pensarmos um bocadinho além desta situação. Nós, ao nível, por exemplo, da Associação Insular de Geografia, temos preocupado com esta questão e temos algum trabalho já feito no sentido de pensar num roteiro turístico específico para a cidade de Câmara de Lobos. E uma das coisas que nós reparamos, por exemplo, é que o roteiro não pode ser uma questão estática, portanto, ele deve ter uma ordem sequencial, deve ter como objetivo reter ali o turista o mais tempo possível, porque desta forma irão ganhar, obviamente, também os empresários a título individual. Quem lá está poderá beneficiar dessa situação e, naturalmente, que há outras condicionantes também a ter em conta, quanto mais não seja também a idade média do próprio turista que cá vem, o perfil do turista, a própria orografia do concelho e, neste caso, a própria cidade também, as limitações que poderá haver em termos de mobilidade. Portanto, há todo um conjunto de fatores que têm que ser considerados na elaboração deste roteiro turístico. Eu, de qualquer forma, devo dizer que, sem querer trazer para aqui as questões políticas que não são, de facto, para aqui chamadas, fico muito contente por me aperceber que esta questão do roteiro e do turismo tem despertado bastante interesse nos candidatos à futura Câmara Municipal. Portanto, significa que, de facto, as pessoas reconhecem que o turismo é, de facto, um setor extremamente importante e que a criação de um roteiro, na minha opinião, se calhar numa primeira fase, um roteiro pensado apenas para a cidade de Câmara de Lobos faria sentido, e numa segunda fase, e recolhendo também a experiência do trabalho que se fizesse a esse nível, tentar promover outros roteiros com outras características a nível do Conselho. E obviamente que aqui, como já foi referido, se calhar a questão de um Conselho a pensar, de um roteiro, peço desculpa, a pensar na questão da gastronomia, da própria paisagem, dos eventos, falou-se aqui ainda há pouco, por exemplo, da questão da festa da cereja. Acho que é um excelente exemplo de como muitas das vezes, se calhar, nós não fazemos o trabalho de casa como deve ser. Eu tomei conhecimento da festa da cereja hoje, por exemplo, através da internet de um matutino regional, ou acaso. Tive o cuidado de ver o que era feito em termos de divulgação a respeito da festa da cereja, que é já este fim de semana, e a verdade é que é muito difícil nós encontrarmos alguma informação. Portanto, há uma informação a nível dos diários, a Direção Regional de Turismo divulga, mas divulga no site oficial, no setor da agenda, que não é propriamente a zona mais acessível para obter essa informação. Há uns sites privados que depois anunciam onde também essa informação. Portanto, há aqui muita falha em termos de comunicação e de informação e divulgação daquilo que são os diferentes eventos. Eu acho que nesta altura, para apontar, a questão não é ser uma falha, é algumas questões que podiam ser melhoradas. O trabalho está a ser feito, existe uma calendarização de eventos por parte da Secretaria Regional de Turismo que está feito para todo o trabalho anual e portanto, não se pode apontar aí uma falha. Agora, de facto, podemos ir um pouco mais além. A própria autarquia poderia, naturalmente também, através do seu site, que obviamente está feito a pensar numa estrutura institucional e não numa perspectiva de promoção turística. Portanto, se calhar, este trabalho que está a ser feito aqui hoje neste programa, onde se reuniram algumas pessoas com diferentes sensibilidades e diferentes ideias. Exatamente, com diferentes ideias, poderia perfeitamente ser muito útil em termos de alinhamento do destino turístico. Vou dar precisamente a palavra a um senhor que está atrás. Peço que se identifique. O meu nome é Alberto Silva. Sim. Estou ligado à restauração, já estive ligado à hotelaria. Pronto, e vivo em Câmara de Lobos. E, portanto, eu não concordo muito aqui com o meu antecedente sobre o turista que fica no Funchal e que vai visitar a Câmara de Lobos obrigatoriamente. Está errado, isso está errado. A gente tem que metê-los cá dentro de casa. Isto é a primeira coisa. Ou seja, arranjar formas de os atrair a Câmara de Lobos. Claro, temos que criar unidades hoteleiras em Câmara de Lobos. Não tem nenhuma. É a única, provavelmente, das poucas cidades da Madeira que não tem um hotel. Isso aí é preciso que os empresários apostem no Conselho de Câmara de Lobos. Na altura que os empresários quiseram investir em Câmara de Lobos, toda a gente, nomeadamente o Funchal, travou-os, não deixou-os vir para a Câmara de Lobos investir. Quando deviam, houve impedimentos, não se fez isso. Agora, há um trabalho duplo a fazer que é cativá-los. E há uma forma. E tem uma solução. Os políticos é que têm que ter essa coragem. Diga qual é a solução. Pode ser que a pegar no terreno e oferecer esse hoteleiro para construir ali um grande hotel. Só aí IVA que ele vai pagar na construção do hotel, paga o terreno que a Câmara oferecer. Oferece uma contrapartida, uma permuta, pode fazer isso. E a Câmara de Lobos só vai dar o salto qualitativamente quando tiver lá 2 ou 3 unidades hoteleiras. E não há mais nada a fazer. Porque a hotelaria
é a safra de Câmara de Lobos e da Madeira. Está visto. Não há mais nada para inventar. A agricultura é essencial. Funciona, é? Não, penso que só aproxima o microfone um pouco mais, mas está a funcionar. Portanto, a agricultura é essencial, pelo menos mais que não seja pela beleza que oferece a Câmara de Lobos. Temos tudo. Temos o mar, temos a serra, temos a agricultura, temos pequenas indústrias, temos tudo. Falta a hotelaria. E depois falta melhorar os espaços nossos. Por exemplo, há bocado falavam do Curral das Freiras. Eu imagino, às vezes, o Curral das Freiras como uma loura vista à distância. O que é que quer dizer com engraçado. Isso? Eu já explico. Uma loura vista à distância é bonita. E quando chegamos perto dela é feia. Mas há exceções, como compreendo. E o Curral das Freiras diz isso. E temos muitos exemplos na Madeira sobre isso. Isso não é uma regra absoluta, não é? Não, mas na Madeira, chega à área do Cerrado e eu olho para o Curral das Freiras e a paisagem mais linda que se pode ver a nível mundial. Chego lá abaixo. É preciso reorganizar aquilo. É preciso criar estudos cromáticos para as casas. É preciso fazer um pouco mais. Ou seja, é preciso trabalhar o pormenor. Trabalhar o pormenor, que já está feito. Houve um grande trabalho. Por exemplo, em Câmara de Lobos temos o Ilhéu, que está magnífico. Foi um grande trabalho das duas câmaras anteriores. Aliás, pelo presidente atual. Limpou uma coisa que agora é banal, as pessoas passam lá, é bonito, mas não está um valor, é realmente aquele trabalho que foi feito. É preciso continuar a trabalhar no Ilhéu. O Ilhéu tem uma das belezas melhores, maior valor da Madeira. E não se está a aproveitar isso. Pronto. Na imagem falou-se que o acesso para a Câmara de Lobos era mau. E é realmente mauzinho. Já tivemos pior, mas... Mas isso estava em curso a construção de uma via rápida para o Estreito e até agora, uma via expressa para o Jardim da Serra. A hotelaria, temos que metê-los... A sapata a secar. Eu defendo um espaço aberto para secar a sapata. Mas convenhamos que aquela sapata a secar ali é um terceiro mundista. Falta criar um espaço... Acha que é um mau cartaz de Câmara de Lobos? É um bom cartaz. Mas as pessoas mais atentas acham que podia estar bastante melhor. Portanto, é preciso tratar o tal porto de pescas, melhorar o sequeiro da sapata e depois criar tudo o próprio Câmara de Lobos e melhorar. Houve um trabalho nos últimos anos, que agora já ninguém se lembra, depois está feito, ninguém se lembra. Melhorou bastante, agora é preciso concluir. Muito obrigado, ficam então as suas opiniões. Vou dar aqui a palavra precisamente a João Firmo, enfim, que gostava também, pediu a palavra, não sei se quer falar nesta questão do turismo, embora seja mais ligado, digamos, à área do social, que também é uma área que vamos falar aqui, vamos abordar aqui, aliás, podemos começar por aí. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu queria também, de certa forma, abordar os temas que têm sido falados pelos colegas, mas queria falar, de certa forma, num sentido mais positivo. Repare, a Câmara de Lobos, de facto, tem muito para dar, primeiro às pessoas que vivem em Câmara de Lobos, no seu concelho, no seu todo, e também tem muito para dar às pessoas que nos visitam, nomeadamente os turistas. Quem não se lembra, por exemplo, de há 30 anos, 35 anos, por aí, o que era o nosso parque escolar. Nós temos aqui alguns professores que sabem perfeitamente disso. Eu sou um exemplo, quando acabei o ensino primário, tive que forçosamente vir estudar para o Funchal, e se repararmos hoje, a Câmara de Lobos tem um vastíssimo parque escolar, que vai desde os mais pequeninos, aqueles que vão para o berçário, e aqueles que estão no ensino secundário. Quem não se lembra, por exemplo, que há 20 anos, 25 anos atrás, contávamos pelos dedos aqueles que eram os alunos de Câmara de Lobos, que estavam no ensino superior. Eram muito poucos. Hoje são às centenas. Hoje em dia são às centenas pessoas que estudaram nas universidades, quer sejam na Universidade da Madeira ou do continente. Hoje são às centenas aqueles que tiraram... é reconhecidamente positivo e todos nós concordamos com isso. A grande questão que se coloca é esta. Chegamos a um ponto em que estamos, em que as pessoas sentem, algumas delas, a necessidade de emigrar. E a questão que se coloca em relação aqui, estamos a falar do caso concreto de Câmara de Lobos, já ouvimos aqui algumas ideias, é perceber até que ponto é que uma pequena economia como esta consegue criar dinamismo para inverter este tipo de situação, da questão do desemprego. Mas se... no fundo, a questão que lhe coloca é se, olhando para o seu concelho, considera que tem potencial, de facto, para que possam surgir
Novos projetos, novas ideias. Com certeza. Por essa via se consiga dinamizar a economia e criar emprego. Com certeza. Mas repare, se tivermos em Câmara de Lobos pessoas com mais formação, pessoas com maior informação, estamos mais e melhor habilitados para sermos melhores empreendedores. Isso é certinho. Repare, a Câmara de Lobos tem muito para oferecer. Estou-me a lembrar, por exemplo, vou dar o exemplo dos nossos centros comunitários, onde podem ser apresentados, por exemplo, várias exposições, espaços para música, espaços para dança, espaços onde as pessoas mais velhas podem participar no seu dia-a-dia, na ginástica, em várias atividades. Estou aqui a lembrar-me, por exemplo, indo um pouco para a pesca, falando, por exemplo, na captura centenária de uma espécie que é do peixe-espada preto, que é feito em grande escala pelos pescadores de Câmara de Lobos, aqueles que estão cá e aqueles que fazem essa pesca além fronteiras, porque antigamente, eu lembro-me, por exemplo, há 40 anos, dizia-se que só se pescava o peixe-espada preto só em Câmara de Lobos, e alguém que dizia que também que era no Japão. Ora, no Japão nunca se pescou o peixe-espada preto, mas pesca-se no continente português, nos Açores, na região autónoma da Madeira e noutros países como a Irlanda, a Escócia, a França, por aí fora. Ora, ainda agora um pouco, por exemplo, para a agricultura. E falando, por exemplo, na banana e na vinha. É exatamente no Conselho de Câmara de Lobos onde grande percentagem destas culturas se faz no todo da região autónoma da Madeira. Cerca de 70% da vinha ou da casta tinta negra, onde se produz o vinho Madeira, é trabalhado, é cultivado no Conselho de Câmara de Lobos, em particular na freguesia de Câmara de Lobos. Ora, aí, e acha que esta é uma área onde pode, enfim, o agricultor, quem investir nesta área, tirar não, eu acho que sim, eu acho que sim, repare. E voltando também, já que aqui falou-se, e duas pessoas ligadas à restauração, e que falaram um pouco também na Câmara, o que as entidades têm que fazer na ajuda a estes empresários é criar as vias de acesso a esses locais, a essas centralidades. Agora, os próprios empresários é que têm que se preocupar com a qualidade daquilo que vendem, não é? Às pessoas que nos visitem, e o preço. Ora, se antigamente, no tempo da maré alta, como se dizia há pouco, ou como dizia o Padre Francisco e bem, se definia um preço para um determinado prato. Agora que estamos em crise, se esses empresários querem continuar a ter esse mesmo preço, quando as pessoas têm dificuldades de sair das suas casas para irem almoçar ou jantar, comer fora... O problema é que os empresários também têm os impostos para pagar, não é? Portanto, há um ciclo aqui que não é fácil de divertir. Nunca será sempre o Governo ou as câmaras que vão fazer empresários de restauração. Exatamente. Pedir-lhe uma palavra sobre a questão na área social. Câmara de Lobos é um concelho com algumas, enfim, como outros, mas com algumas vulnerabilidades nesta área também. Repare, o que eu sinto é que Câmara de Lobos é uma terra de pessoas de bem, pessoas afáveis, pessoas que partilham e são pessoas que gostam de ajudar o seu próximo. Se repararem, em Câmara de Lobos existem algumas instituições de solidariedade particular. Eu, por exemplo, revi-me muito tempo e continuo a rever-me numa instituição que é liderada pelo Sr. Padre Francisco Caldeira, que é o Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, ao ponto também de, há cerca de 3 anos, esta parte, ter, em conjunto com grandes personalidades do nosso Conselho, também ter constituído uma associação, uma IPSS, para que pudéssemos dar apoio às famílias mais carenciadas. E nesse aspecto nós temos um objetivo que é o de promover as atividades sociais, culturais, de educação, de formação, e nesse aspecto a associação a que eu pertenço, que é a Associação de Desenvolvimento Comunitário, Câmara de Lobos Viva, melhor dizendo, tem tido um papel bastante importante na parte social. E são muito solicitados nesta altura? Somos bastante solicitados. Devo dizer que nós, a constituição desta associação aconteceu logo a seguir à intempérie do 20 de fevereiro.
e logo a seguir começamos a trabalhar em força, ao ponto de, em 3 anos, cerca de 3 anos, já oferecemos, ao nível de roupas, calçados, mobiliário e outras coisas mais, já oferecemos, isto são dados de anteontem, cerca de 8.800 unidades a pessoas do Conselho de Câmara de Lobos. Não contando, por exemplo, com tintas que já oferecemos quase 4.900 litros de tinta para que as pessoas também possam pintar as suas casas. Estamos também na recuperação de algumas habitações. Portanto, tem um que foram trabalho vasto e afetadas pelo continuam a 20 de ajudar fevereiro. muita gente. E estamos aí, em alguns programas, a ver se no nosso dia-a-dia possamos ajudar quanto mais, melhor. aqueles que precisam. Vou dar a não é? palavra precisamente mais lá para cima, enfim, neste caso para baixo. Estamos a falar do Corral das Freiras. Exatamente. Ana Cleto, enfim, peço-lhe que fale um bocadinho do Corral das Freiras e da importância daquela freguesia no Conselho de Câmara de Lobos. Boa noite, o Corral está acima de Câmara de Lobos. Exatamente. Uma boa noite especial aqui à plateia, o painel extensível a todo o madeirense e todo aquele que sai da Madeira, esteja nas redes sociais ao ver este programa. É claro que ouço aqui no Corral das Freiras e eu, como fui convidado para falar um pouco do Corral das Freiras, não vou discordar do que o nosso colega anterior referiu, que o Corral é tão belo visto ao longe, só que chegamos de perto. Mas ao mesmo tempo devia discordar. Eu aqui, claro, é certo que as pessoas locais fomos governados durante 20 anos por pessoas. Estas pessoas existem. E sempre por pessoas, não é? Imagino sempre por pessoas, exato. E o que mais me assusta foram pessoas que estavam naquela freguesia, que autorizaram, deram a sua opinião. Ele tem toda a razão, de facto tem toda a razão, porque de facto o Corral das Freiras precisa de ser reorganizado. Mas o povo foi decidindo ao longo do tempo, portanto as pessoas não governaram também por sua livre iniciativa. O povo foi decidindo, porque repara, falou-se aqui que a Câmara de Lobos não tem a truta, mas tem, já teve. Eu lembro-me, sou novo, tenho 39 anos, nasci em 74, mas lembro-me de irem pescadores pela Ribeira fora à pesca da truta. Gastou-se uma fortuna, não sei dizer números, nos fins múltiplos dos socorridos. Gastou-se uma fortuna nas piscinas do Corral das Freiras, que não funcionam. Não temos acessibilidades à nossa sede de concelho, não temos uma ligação rodoviária. Dependemos apenas de um acesso. Em caso de um 20 de fevereiro, estamos encurralados na mesma. E temos tanta oportunidade que podia ser aproveitada. Mas, claro, acho que é preciso pedir uma responsabilidade aqui a quem nos governou no local. E olhando para o futuro, como é que se, enfim, depois desse diagnóstico, como é que se pode ultrapassar tudo isso? Por exemplo, pegando destas duas grandes obras, se fizéssemos não digo um Alqueva, mas pegando naquilo que os nossos antepassados deixaram. Queria aqui referir algumas palavras que foram ditas aqui pelo nosso pároco. O Corral das Freiras, o que se vê de bonito, foi aquilo que foi feito por Deus e pela natureza. Só para termos uma noção da maneira que fomos governados. Mas houve muita infraestrutura que foi construída ali ao longo do tempo, nos últimos Exatamente. anos. Rede viária, enfim, e outras Exatamente. Temos um acesso que é de lamentar e é de considerar um dos mais perigosos, atendendo às árvores que se encontram por ali fora, quase paralelas para caírem para a estrada. Mas não queria pegar por aqui. Falou-se na castanha. De facto, a castanha é uma festa. De facto, é uma festa. Mas chegámos ao cúmulo de o próprio agricultor local quase ter que pagar para vender o seu produto. Isto é mais uma das questões que eu queria aqui frisar. Falou-se no turista, no início da reportagem, que o turista vai ao Corral deixar dinheiro. A quem? Não se aproveita. Os nossos antepassados, eu domingo andei todo o dia, como fiz durante muitos anos, já há 14, 15 anos, as visitas pascais. Os turistas correm atrás de nós, nós devíamos andar atrás deles. Eles correm atrás de nós para tentarem saber o que é que a gente andava a fazer. Nós andamos a proclamar e a anunciar as visitas pascais. Coisa que eu acho que isto é uma coisa quase única. Isto não é equilíbrio, é mais um ponto que se poderia. Um próprio tafulho no Corral das Freiras, a simples fórmula de se regar no Corral das Freiras é diferente do que em qualquer ponto da ilha. A maneira como se amarra isto são pontos turísticos que eu acho que deveriam ser aproveitados. É claro, eu não tenho dinheiro, sou pobre. Fala-se aqui em hotéis. Acho que não é por aqui.
Acho que deveríamos, porque na altura das vacas gordas não se fez, também não vai ser agora que se vai fazer, porque os empresários também vêm-se numa situação complicadíssima. Apostou-se nas infraestruturas locais, que hoje são asseguradas 90% por os postos de trabalho, são pessoas fora da freguesia. Agora, quem está lá em casa a nos ouvir diz assim, mas estes empresários estão mal para eles e para mim. Eu tenho o meu produto. Porque, repare, um Santa Cruzense nunca lhe dá jeito de ir ao Curral das Freiras durante a semana. Temos uma enchente na festa da castanha, porque toda a gente passa. Durante todo o ano, o próprio madeirense sem poder ir ao Curral das Freiras. Aproveita, porque há lá a festa da castanha. Portanto, acha que seria fundamental ter mais outra ligação do Curral, neste caso a Câmara de Lobos? Nós tínhamos a Camacha, todos os caminhos vão ter a Camacha. Você pode ir para o norte, pode ir para o sul, para o oeste, ao oeste, vai ter a Camacha. Construí-se uma via expressa para a Camacha. Queremos promover o Estreito de Câmara de Lobos, ainda bem, e eu vou puxar a brasa à minha sardinha. Quem vier a seguir, que puxe também, não é? Neste caso, vou tentar puxar à truta. Fala-se numa via rápida que já está iniciada e vai se iniciar para o Estreito de Câmara de Lobos. Eu tenho tanta... Não façam vias rápidas. O turista tem que percorrer, ver os quintais. O Funchal, por exemplo, está a promover os jardins municipais. Levar o turista mesmo. Façam isso. Peçam às pessoas. Já deixava aqui um apelo, por exemplo, não estamos aqui a falar de política, vem aí uma grande campanha eleitoral. Não gastem dinheiro em coisas que a população não precisa. Deem-lhes para comprar uns cântaros, umas azáleas, como aqui o Sr. Aníbal referia bem, para eles próprios plantarem os seus quintais, convidem os turistas a lhe oferecer. Olha, eles correm atrás do Espírito Santo e eles ficam tão satisfeitos com um pedacinho de vinho assim, depois deitam 10, 15, 20, 30 euros, está ali o turista. Então, agora onde é que ele dorme? No Curral das Freiras. Nem que seja no Espírito Santo. Muito obrigado, Ana Colete Camacho. Ficaram algumas das suas opiniões. Tenho aqui também Joaquim Sousa, também, imagino que não é do Curral, mas é professor do Curral há muitos anos. Pelo menos há alguns anos, responsável pela escola. Vamos falar um bocadinho, enfim, se calhar, da área da educação, exatamente. Que é importante em termos futuros. Antes de mais, boa noite a todos. E a questão que se coloca aqui, mudando um pouco, se calhar, o paradigma do setor económico para aquilo que, a meu entender, é a maior riqueza que o Conselho tem, que são as suas pessoas. Quando inicialmente iniciei a vida profissional em Câmara de Lobos, foi na sede do Conselho, na Associação Insular de Geografia, e uma das coisas que nós podemos sentir é que havia, na altura, muita vontade em que pudéssemos desenvolver culturalmente, como dizia aqui há pouco o João Firmo, que trouxéssemos mais valia sob o ponto de vista científico e do conhecimento, porque naturalmente o conhecimento traz o empreendedorismo. Se nós temos uma população que tem melhores condições de vida por ter melhores estudos, certamente vai consumir mais e vai divulgar melhor aquilo que é a sua terra. Mas isso não sou todo. No caso do Curral das Freiras, se calhar tenho uma visão um pouco diferente. Nós temos conseguido, quando digo nós, as instituições do Curral das Freiras, criar sinergias. E ouvi com satisfação o Anacleto e também podíamos ouvir, por exemplo, a Dina em relação à Casa do Povo ou muitas outras instituições que ao longo destes últimos 4 anos que a escola está a funcionar, tem possibilitado trabalharmos de modo a que os nossos jovens não sintam para já a distância, não o sintam tanto, que consigam ter uma formação de base de qualidade, de modo a que possam sonhar mais. Embora nós hoje tenhamos noção que muitos dos nossos jovens, e na vossa introdução diziam que 1/4 da população da freguesia já saiu, devido às grandes dificuldades económicas. E sente que o caminho para muita gente terá que ser mesmo esse? E sentimos, nós na escola sentimos que o caminho terá que ser esse. De tal maneira que também a nível da escola, já estamos neste momento com uma série de projetos, inclusive neste caso com a Casa do Povo e com o Instituto de Emprego, de modo a criarmos mais valia nas pessoas na ideia delas partirem. Vamos iniciar cursos de alemão, vamos iniciar cursos de línguas para que elas possam seguir. Ou seja, no fundo, formar as pessoas para a imigração. Formar as pessoas para a imigração para que elas possam regressar. Porque nós não podemos ter uma população ociosa. Neste momento, por exemplo, estamos a trabalhar com o Instituto de Emprego para que as pessoas que estão desempregadas no próximo ano letivo estejam a fazer complementos de formação na escola. Para quê? Porque todos nós sabemos que o estar muito tempo longe de uma atividade profissional, longe de formação, apenas os afasta naturalmente daquilo que é hoje as principais necessidades da sociedade. As pessoas vão partir naturalmente. Agora, nós não temos que partir como os pedintes da Europa. Nós podemos partir com alguma formação para efetivamente criarmos riqueza e transportarmos para cá essa mesma riqueza.
E essa também será, já foi no passado e poderá certamente ser no futuro. Muito obrigado, Joaquim Sousa. Peço que passe o microfone precisamente ao lado, a professora Zulaia, que é da Escola da Torre. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a plateia e também os senhores telespectadores e agradecer a oportunidade que a RTP Madeira dá à nossa escola de estar aqui representada, quer pelo órgão de gestão na minha pessoa, quer por professores, alunos e formandos que estão aqui. Não estão representadas instituições, mas mais, enfim, pronto, as pessoas o convite que estão à frente de algumas instituições, gostaria que, para que desenvolvam, enfim, mas também é uma oportunidade das pessoas poderem isso. participar e dar a conhecer um pouco aquilo que se faz nas escolas. Apesar de não ser natural nem residir em Câmara de Lobos, mais de metade do meu percurso profissional, que já lá vão 20 e alguns anos, tem sido 18 anos deles passados no Conselho de Câmara de Lobos. Portanto, isto dá-me alguma vontade para falar do meio e das pessoas que lá vivem. Conhecer a realidade é muito importante no momento em que se definem políticas de intervenção a nível da educação, e ainda bem que chegamos à educação, porque aqui já se falou muito de desenvolvimento da economia local e regional, mas não esqueçamos que todo esse desenvolvimento passa pela aposta na formação das crianças e os jovens. Isto é a minha postura como docente. Aliás, a economia, enfim, engloba tudo isso, não é? Portanto... Mas temos aqui discutido muito as estratégias, as políticas a nível de economia que têm sido desenvolvidas, mas acho que tudo isso passa, e ainda bem que vamos falar agora de educação, porque na verdade terá que ser essa a grande aposta. E do seu ponto de vista, o que é que se deve fazer nesta área, na educação? Falando na minha escola, porque é a realidade que eu conheço melhor, não é? Embora existam outras escolas básicas, o segundo e terceiro ciclo em Câmara de Lobos, a nossa escola, desde a sua formação, portanto já lá vão 20 anos, tem procurado criar a sua identidade de uma forma gradual, marcar o seu espaço, marcar a sua diferença de uma forma muito serena e muito discreta, sempre procurando valorizar os recursos existentes no próprio meio, quer humanos, quer materiais. A escola, ao longo dos anos, tem procurado desenvolver atividades e oferecer aos alunos oportunidades de conhecerem outras realidades e ter outras oportunidades na sua formação. E pronto, indo um pouco aqui ao encontro que o professor Joaquim referiu, nós não estamos talvez muito preocupados com aqueles que vão partir. Também temos que nos preocupar com os que cá ficam. Estão mais preocupados com em formar, essencialmente. Vamos formar aqueles que cá ficam, que serão esses os resistentes e que realmente vão ser desafiados na sua capacidade de ultrapassar as dificuldades e os desafios que nos apresentam. No caso da nossa escola, nós temos sensivelmente 10 anos esta parte oferecido em termos de formação, cursos de educação e formação, tipo 2, que dá equivalência ao 9º ano, em várias áreas, algumas delas ligadas à hotelaria, outros na área da informática. Também temos oferecido desde 2009 cursos de educação e formação, e neste momento destinado de educação e formação de adultos. E realmente tem sido um grande Aliás, sucesso. o professor Xavier, que está aí ao lado... Pois, eu deixaria os pormenores para o professor Xavier. Exatamente, eu podia passar, imagino que já concluiu a sua parte. Pronto, no fundo é dizer que temos que apostar, na verdade, na educação e na formação das crianças e os jovens, e a escola, neste momento, talvez é um dos lugares onde se sente mais a pressão da sociedade e das problemáticas que as famílias estão a viver. Nesta altura. O professor Xavier, que tem a sua responsabilidade, enfim, os cursos, não é, na área da formação, e tem alunos, há pouco, enfim, dizia-me, um pouco antes deste programa, que tem alunos até aos 65 anos, é isso? Até aos 60. Até aos 60. Muito boa noite. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, e é um grande prazer estar aqui a falar de um projeto do qual, tanto em termos pessoais como em termos institucionais, me orgulho, e a escola também se orgulha. Nós temos este projeto de educação e formação de adultos desde 2009 a 2010, começamos com 38 formandos. Este ano letivo tivemos 156 formandos matriculados, desde os 17, 18 anos até os 60, e tem sido um projeto que nos tem dado bastantes alegrias, e tem sido interessante ver adultos que já há 20, 30 anos que estavam desligados do ensino, voltaram ao ensino. Alguns deles voltaram por questões aqui já levantadas, por questões económicas, estavam desempregados e viram na escola uma oportunidade de melhorar a sua vida profissional.
estavam desempregados e viram na escola uma oportunidade de melhorar a sua vida académica e terem mais oportunidades futuras. E tem sentido que essa ajuda tem sido importante para as pessoas? Elas têm conseguido ganhar outras ferramentas, enfim, que depois permite um melhor acesso ao mundo do trabalho? Neste projeto de educação e formação de adultos, um dos grandes objetivos é preparar pessoas. E temos um conjunto de atividades que os levam a adquirir novas competências. Nós não trabalhamos, não nos preocupamos com os resultados finais em si, mas preocupamos-nos com o processo. Nós tivemos adultos que chegaram connosco, praticamente não sabiam ler nem escrever. Alguns deles hoje já estão no nível secundário. Temos adultos que já concorreram para o ensino superior e temos feito um conjunto de atividades, por exemplo, de atividades culturais. Muitos deles nunca tinham ido ao cinema, nunca tinham ido ao teatro, nunca tinham visitado museus e, de uma maneira geral, portanto, tem encontrado na escola, enfim, uma janela de oportunidades para coisas que nunca tinham conseguido. E o mais importante é a ligação também com as famílias. Nós Muito obrigado, professor, também pelo seu testemunho. Regressando aqui ao painel, professor Francisco Caldeira, Padre Francisco Caldeira, enfim, também posso lhe chamar doutor e professor, imagino que já digo aulas. Não gosto de título. Exatamente. Fica o título de padre. Exatamente. O centro paroquial que desenvolve, que lidera, enfim, desenvolve um trabalho considerável, enfim, na área social em Câmara de Lobos. Olhando para a Câmara de Lobos, já há sempre um certo estigma, enfim, que as pessoas de fora olham muitas vezes para a Câmara de Lobos. Isso tem-se esbatido ao longo do tempo, do seu ponto de vista? Penso que sim. Mas posso voltar um bocadinho atrás? Pode, perfeitamente. Só para dizer relativamente ao desenvolvimento e ao crescimento. Eu creio que é importante apostar no desenvolvimento, no crescimento humano, no crescimento social, no crescimento económico. Eu creio que uma das coisas que a crise atual nos diz é que nós temos que pôr em causa a natureza do desenvolvimento e do crescimento e do progresso que nós temos tido até aqui. E foi referido aqui diversas coisas que eu podia dizer assim. É necessário apostar num crescimento da pessoa toda e do homem todo, que é uma expressão muito bonita do Papa João XXIII, retomada pelo atual Papa. Ou seja, o crescimento não se dá somente do ponto de vista exterior, físico, do botão, por exemplo. Ele tem de ser também um desenvolvimento que tenha em conta a cultura, como vimos aqui, no Corral das Freiras, ou noutras freguesias. E o nosso conselho, eu não sou de lá também, mas o Santo Agostinho dizia, em Roma, ser romano. Eu, neste momento, sou camarolubense. Ou seja, temos ricas tradições a todos os níveis, cultural, digamos, até espiritual, social, económico, que é necessário potenciar. E nós não podemos fazer tábua rasa de uma cultura que nos foi dada e que nos foi transmitida. Aliás, acha que isso foi esquecido ao longo do tempo? E a crise agora, enfim, nós pensávamos, e penso que durante alguns tempos, pensámos que nós inventamos a pólvora, que os nossos antepassados não nos disseram nada e que, enfim, nós tínhamos... Eu creio que há que retomar, por exemplo, o artesanato é uma coisa que é um caminho também a percorrer, penso eu, o artesanato, não sei, a nível económico. Falou-se da gastronomia, também no artesanato. Que deu também, digamos, uma certa identidade às populações e às terras, em toda a ilha. Que se esqueceu ao longo do tempo. Que se esqueceu nos últimos anos. Quer dizer, o artesanato, as linhas foram transformadas em linhas de betão, não sei bem, talvez. Agora, creio que é importante apostar neste crescimento humano, neste crescimento de desenvolvimento humano. E falou-se aqui da cultura, da educação. Creio que é importante apostar cada vez mais nisto, porque eu acho que havia um déficit em Câmara de Lobos neste aspecto. Acho que havia. E há que apostar cada vez mais. Há que apostar cada vez mais no crescimento e no desenvolvimento humano, cultural. Passa pela escola, obviamente, passa pelas instituições que lá existem. Relativamente à pergunta que o Gil me fez, se existe um estigma. De certa forma, sim, eu vou voltar a isso, mas eu creio que era importante isso. É importante dizer que nós temos que apostar num desenvolvimento em que as pessoas todas sejam incluídas, em que todos, sejam os trabalhadores, sejam os empresários, seja a população mais idosa, sejam os jovens. E creio que no nosso tempo falta fóruns em que as pessoas debatam, que se façam diagnóstico da realidade, em que se aqui também estamos a debater, não é? Prognósticos. Se calhar isto é uma espécie de congresso sobre Câmara de Lobos, não sei bem. Podemos lhe chamar, enfim. Talvez. É um programa alargado sobre alargado e, enfim, ao vivo e aberto a toda a gente. De qualquer maneira, eu creio que em relação ao estigma, eu acho que ainda
há muito que crescer nesse aspecto. Há muito que crescer. E o estigma não se faz só com a mudança de paradigma, ou a mudança de visão que se tem sobre uma realidade, não se faz só por uma narrativa. Há muitas... A ideia da narrativa. A narrativa sobre a realidade. Há a narrativa e há a realidade. E às vezes também a realidade é a narrativa, não sei bem. De qualquer maneira... É preciso vencer esse estigma. Nós, também... aos poucos... Eu não respondi ainda, não sei rápido, sim, peço que conclua. Imagino que... Faz quando começa a falar, é uma chatice. Por vezes, quando a homilia é muito grande. Pois, chata. Ora bem, eu creio que nós todos estamos aqui, temos necessidade de quebrar este estigma. Temos necessidade de dizer que é importante nós gostarmos da terra onde nós vivemos e que há potencialidades e que as pessoas têm potencialidades. Já se fez alguma coisa, é preciso fazer muito caminho. De qualquer maneira, eu creio, eu não sendo de Câmara de Lobos, sou originário do norte da ilha, eu gosto de ser de Câmara de Lobos e gosto de estar lá. E eu espero que as pessoas continuem a reconhecer-se naquilo que fazemos, etc. Alcides Nóbrega, em relação ao Estreito, já falámos aqui muito sobre o Conselho, a questão da educação, a questão da importância que tem a economia. O Estreito, enfim, é uma freguesia essencialmente também agrícola e falamos aqui da importância da produção do vinho. É de facto por aqui que a freguesia deve apostar para continuar a crescer e, enfim, garantir subsistência para quem lá vive? Eu penso que há coisas boas, é de facto sermos, de certa forma, bairristas. Penso que é uma coisa que se perdeu ao longo do tempo e acho que fica bem hoje, perante as dificuldades das pessoas a nível das suas localidades, começarem a trabalhar e evidenciar aquilo que a sua freguesia ou o seu concelho tem. Penso que fica bem até nós sermos um bocado bairristas, termos vaidade, e eu não sou natural de Câmara de Lobos, mas já sou um estreiteiro já quase de gema, não é? Mas acho que as pessoas têm que ter vaidade em pertencer, em viver na zona e defendê-la e criar condições para que de facto possam continuar lá. E eu penso que em termos de emprego, em termos de oportunidades, penso que ainda há um conjunto de saídas neste Conselho para a criação de postos de trabalho. Por exemplo, está-me a lembrar, por exemplo, relativamente ao roteiro, eu tenho algumas ideias, tenho estado a trabalhar num projeto na criação do roteiro, não só para a Câmara de Lobos, mas para toda a Madeira. Penso que é uma lacuna e penso que o roteiro cria condições para, de facto, um conjunto de postos de trabalho. Estou convencido que cria condições. Tal como a transformação, que penso que é preciso, já foi feita alguma coisa quando me referi na primeira parte, relativamente à castanha ou corral, penso que há passos a dar na transformação da castanha, da ginja, no sentido de se poder criar mais riqueza em torno destes produtos, porque não basta fazermos o percurso que foi feito até agora, do bolo, do licor. Penso que há outros passos a dar no sentido de elevar a categoria deste produto e, de facto, criar um produto de excelência a nível também, como se diz para a castanha, digo na cereja, é preciso, de facto, criar condições para a sua transformação. Pode haver criação de postos de trabalho nesta área, porque não se transforma. E não só nisso, a nível do peixe, em Câmara de Lobos, também é preciso, acho que há passos a dar na sua transformação, não se limitar, de facto, a vendermos o produto em bruto. Acho que há condições, como na cidra, há condições, de facto, para fazer projetos engraçados e desenvolver isso. E penso, algumas ideias que podem ser... Relativamente ao turismo rural, acho que há potencialidades, em especial na zona de Alta de Estreito, Jardim da Serra e Estreito, para o turismo rural. Há, de facto, condições, há apoios nestas áreas. É uma questão, de facto, daqueles que hoje olham para um lado e olham para o outro e não veem em saída. Acho que têm à sua porta um conjunto de saídas. Há apoios que não são fáceis muitas vezes chegarmos lá, mas penso que há, de facto, um conjunto de situações criadas para que se crie um conjunto de postos de trabalho, e aqui estamos, de facto, a nos enriquecermos e a enriquecer a freguesia e a criar condições para ela Ficam desenvolver. Então essas suas ideias. Denise Nunes, daquilo que ouvimos aqui, ouvimos, enfim, a falar na necessidade de haver mais investimento no Conselho. Enfim, a sua empresa já está no Conselho há algum tempo, vai continuar a investir em Câmara de Lobos? Sim, se tiver condições para tal. É verdade que a produção, portanto, a principal produção que nós temos neste momento é a produção de ovos.
Se temos as melhores condições geográficas para fazer uma produção dessas, não são. Isto requer muito investimento nesse setor para poder fazer uma instalação, um aumento de produtividade nesse setor. No entanto, as nossas hipóteses estão variadas para outros níveis, estão na transformação de alimentos, e está aqui a Sra. Alcides aqui a me referir da transformação da castanha, a transformação da cidra, a transformação da cereja. É verdade, são todos produtos que podemos explorar. O que é que sabemos fazer? Que tipo Portanto, a vossa empresa vai apostar um bocadinho nessas áreas? Sim, sim, já... Ou seja, portanto, significa que vai criar postos de trabalho, mais postos de trabalho. Exatamente. Estão a pensar recrutar mais gente nos próximos tempos? Sim, sim. Nos próximos meses estaremos com um novo projeto de transformação de produtos alimentares para a região e para a exportação, porque eu acho que, pessoalmente, e acho que é a ideia de todos os empresários, valorizam mais o nosso produto, aquilo que produzimos aqui lá fora, do que cá dentro. A valorização do nosso produto é conotada melhor lá fora do que cá dentro. E isso devia de ser precisamente ao contrário. As pessoas deviam de vir cá para consumir cá. Tem de haver os tais roteiros. No fundo, a tal divulgação daquilo que é criação de roteiros alternativos. Portanto, não é só um passeio ao Cabo Girão e à Baía de Câmara de Lobos. É um passeio em que inclui um almoço num determinado restaurante, uma visita a uma exploração de vinho, uma visita a uma exploração de banana. São todas atividades. E formar os nossos alunos, formar cientificamente e academicamente os nossos alunos, para que sejam eles a abrirem as portas do nosso concelho, a conhecerem a realidade. Primeiro têm de conhecer o que se faz cá, que tipo de indústrias temos, que circuitos fazemos, que levadas temos, que espaços tão bons de aproveitar, e estas pessoas que estão a ser formadas neste momento, levarem os turistas e entretê-los o máximo de tempo cá no concelho. Muito obrigado, Denise, pelas suas, enfim, neste caso, estas boas notícias relativamente à vossa empresa e à criação de postos de trabalho. Vou à plateia novamente, peço que se identifique. Boa noite, meu nome é Luís Jesus. Eu também não sou filho da terra, nem vivo na terra, mas trabalho. E acerca do estigma que falava há pouco, é assim, eu tenho muito orgulho em trabalhar em Câmara de Lobos, trabalho no Centro Social e Paroquial de Santa Cecília e aprendi com o Padre Francisco, que é o meu patrão, que ele não gosta que lhe chame assim. Não gosta de títulos, já disse. Não gosta de títulos. Aprendi com o Padre Francisco que é assim, para problemas, temos que encontrar sempre soluções novas e como os problemas estão sempre a surgir novos, temos que encontrar soluções novas para novos problemas. Apesar do que eu vou dizer não ser assim tão novo, já se faz no continente, e apesar da realidade da Madeira não ser igual à do continente, e acho que se pode extrapolar também a nível empresarial, não só no campo social, que é um pouquinho mais a minha área, fala-se nas redes sociais, e as redes sociais é todos trabalharem em redes, todos terem o mesmo objetivo, que no fim de contas no campo empresarial não será tanto esse, no campo social é a pessoa, quer se quer e quer não. Peço que concretize. Sim, sim. Portanto, é assim, até que ponto é que nós não podemos também, e tendo em conta até aquela ideia do roteiro, trabalhar em rede e congregar várias vontades para conseguir esse objetivo. Seja a vontade política, seja o tecido empresarial, seja... Portanto, fica então essa sua ideia. Tenho mais uma outra pessoa na plateia, peço a uma senhora, peço que se levante neste caso e também que se identifique. Boa noite. Boa noite, eu sou a Jennifer Silva, sou residente do Corral das Freiras, sou professora do primeiro ciclo, lecionei durante 4 anos no Corral das Freiras, mas agora faço parte do número negro do desemprego. E então venho cá dar algumas sugestões a nível de freguesia. É assim, e eu acho que está um pouco esquecida, porque se chegarmos ao Corral das Freiras, a nível de pavimentação de estrada, está uma desgraça. E nós, como ponto turístico, acho que deveriam as pessoas e as que têm as potencialidades para tentar solucionar esses problemas. Também faço parte de um grupo de caminhadas e, como sabem, o Corral das Freiras está centrado a nível de ilha. E então, nos nossos percursos pedestres, temos observado falta de segurança e limpeza dos caminhos. Porque é que nós não também pegarmos nos recursos humanos que temos, e muita gente está desempregada, e abrir novos postos de trabalho e fazer as limpezas e promover a nossa freguesia, a nossa ilha e os nossos percursos pedestres que tanto se falaram nos roteiros. Também aqui tenho uma sugestão a dar.
as pessoas que chegam ao Curral das Freiras, deparam-se com a beleza natural, certo? Mas a falta de informação, já que deve-se investir na formação, nas línguas, no inglês, no alemão. Somos uma ilha turística, sobrevivemos através do turismo e também da agricultura. Por que não fazer uma instituição local que retrate as tradições da nossa freguesia, os nossos produtos, as nossas maneiras de fazer, aproveitar as pessoas que retêm o conhecimento, aquelas mais antigas, e que conseguem passar aquele conhecimento e como é que se fazem, e também pegar nessas pessoas que vão ser formadas para que eles criem outros postos de trabalho e sejam assim de uma maneira de divulgar a nossa freguesia e também as outras freguesias do nosso concelho, porque todas elas são ricas. Ficam então essas suas ideias, agradeço também o seu contributo. Vou aqui à Sónia Silva. Exatamente, que é presidente também de um clube, enfim, sim, sou que não é muito normal uma mulher ser presidente do Grupo Desportivo do Estreito. Exatamente. Sou residente no Estreito, sou também professora no Estreito e eu queria fazer um apelo aos nossos, não sei quem, mas aos nossos candidatos à Câmara de Lobos, que certamente estão a ver este programa e que façam o que aqui a RTP fez, que é chamar de uma vez por todas as pessoas das instituições e ouvir o povo antes de decidir, porque se eles assim o fizessem, eu julgo que as decisões seriam mais justas. Em relação ao Estreito, eu penso que eu chamo um problema que eu não sei se é alargado às outras freguesias, que é as pessoas trabalham muito na sua capelinha. Há instituições com recursos e as pessoas fecham-se e não disponibilizam os recursos às outras, que têm menos. Portanto, no fundo é para que haja uma maior... Que haja uma parceria, não está a nível de parceria... Maior abertura para falarem uns com os outros, no Sim, fundo. e para trabalhar em conjunto. Muito obrigado, fica então a sua opinião. Há um outro senhor na plateia, peço que se identifique também, que se levante. Boa noite, eu sou o Hugo, eu sou residente em Câmara de Lobos, sou um jovem empresário a nível do peixe, faço venda ambulante pelo Concelho de Câmara de Lobos e este está um pedacinho mau que eu tive que voltar à escola para acabar a minha formação. Queria agradecer também ao professor Xavier e ao professor Azulay, me darem essa oportunidade para poder acabar o meu ensino, que é para procurar novas aberturas. Mas sentiu falta dessa formação, mesmo no seu negócio, enfim, na sua atividade no dia-a-dia? Claro, porque isto também está mal. Eu, como eu já disse, trabalho no Concelho todo, Concelho de Câmara de Lobos, vendo peixe e as coisas estão muito assim difíceis. Tive que voltar à escola para poder acabar o meu... Mas já deixou de vender peixe ou está a fazer as duas coisas? Não, estou a fazer as duas coisas. Mas isto não está muito assim mal. Eu preciso de acabar o meu ensino superior para poder procurar novas portas. Como eu sou jovem, gostaria... Pensa sair da Madeira, é isso? Ou vai tentar criar aqui o seu negócio? Enfim, Vou tentar criar cá o meu negócio. Também esta é a minha terra, já estive fora, a experiência foi má, tive que voltar outra vez para a Ilha da Madeira e queria procurar novas portas, novas oportunidades também para as outras pessoas, para os meus filhos, que isto já vem de geração a geração, que os meus pais também foram vendedores ambulantes, os meus avós. Portanto, é um negócio de família. Muito obrigado pelo seu testemunho também. Obrigado. Vamos falar precisamente de pesca, temos aqui um armador, o Sr. Tony. Enfim, a pesca já tive melhores dias também em Câmara de Lobos. Ora das mais, uma boa noite. Eu gostava de dizer, aproveitando as palavras da lei do colega, que a venda do peixe está mal. Todo mundo diz que a venda do peixe está mal. No caso da venda, há que ver na apanha. Ora, há que haver um regulamento. Já que o colega diz que está difícil vender. Imagine o que é difícil pescar. Imagino quando ele refere que está difícil vender porque o peixe sai caro, enfim, se torna-se caro, eventualmente porque se calhar quem o apanha também apanha em poucas quantidades. E, primeira portanto, coisa. A questão do preço primeira também passa coisa por aí. Que está muito mal aqui. É difícil apanhar, é muito fácil de vender. A que preço? O preço é insignificante. Há quem vende, devia ser regulado um X de ganho, um preço X. Compra um X, não pode vender o preço que quer. É impossível uma pessoa que queira comprar, suponhamos uma espada, e a gente vender
2,70, traseiros, tínhamos traseiros, e como vendedor ambulante punha 5, 6 euros. Acaba por ganhar mais do que quem o apanha. E agora quem é que se for mais para poder trazer? É o vendedor que quer vender e quer ganhar 200% e não se matou nada. Acha que a atividade de pesca é uma atividade em vias de extinção? Já pôs essa questão, foi-me dito que não. Mas é-nos prometido muita coisa. O que é que falta em Câmara de Lobos para apoiar melhor os pescadores? O grande porto de pesca. É impressionante. Quando há estas eleições, vem placas. Grande porto de pesca que vai ser construído. Acaba as eleições, o placar é totalmente destruído. E está-se outra vez 3, 4 anos para ser construído um porto de pesca. É que eu já tenho 36 anos e já ouço dizer que vai haver um porto de pesca quando eu era pequenininho. E eu vejo sempre o mesmo retrato. Vai eleições, grande placar, porto de pesca vai ser construído. Acabam as eleições, lá foi o porto de pesca. Portanto, é a grande reivindicação para a Câmara de Lobos relativamente à área da pesca. Já tivemos 42 barcos em Câmara de Lobos, agora temos só 20. E penso que daqui a 5 ou 6 anos não vai existir mais de 5 ou 6. E há que ver, que a maior parte do peixe que é pescado aqui na Madeira é o peixe espada preta. Está a ver futuramente se o peixe espada preta é extinto aqui da Madeira. O que é que vai ser nesta parte dali da lota? Muito obrigado, já deu para perceber, enfim, as suas opiniões. Parece que passa o microfone aí ao lado do Sr. Bruno Olim, mas antes de mais, há aqui um outro senhor na plateia, que digamos que está em ordem de prioridade, Leandro, que trabalha enfim, numa coisa que é muito tradicional em Câmara de Lobos, que é a ponche. E que ninguém falou que é a ponche. Exatamente. E que já teve melhores dias também do que tem agora, não é? Portanto, há ali uma zona, do ponto de vista de comércio, que já funcionou melhor do que agora. Sim, já tivemos muito grandes enchentes há uns anos atrás e agora eu vejo que aquilo está-se a perder a tradição de antes de ir para as distecas e ir lá. E venho por cá também falar sobre iniciativas que temos feito lá em Câmara de Lobos que, por acaso, têm resultado. Tivemos agora o Love Poncha, que foi 3 dias, deu uma grande enchente em Câmara de Lobos. E já estive a falar com os comerciantes e tem sido um grande feedback até que nós devemos continuar. Falamos aqui em grandes eventos que têm em Câmara de Lobos, mas eu acho que nós temos a apostar também nas redes sociais e apostar sempre na comunicação do evento, para assim que as pessoas apercebam que há um evento e que as pessoas apareçam lá em Câmara de Lobos. Também quero falar que agora também o estacionamento já não é pago, onde deixou das pessoas voltar a irem lá à Câmara de Lobos. E eu queria ver aquilo novamente com maior de gente. Eu acho que agora, antigamente as pessoas vinham para a tradicional ponche. Como há ponche em todo o lado, agora as pessoas já não vêm entender. Mas, como que eu digo, acho que há que ter iniciativas novas. Acha que a ponche, enfim, é uma marca de Câmara de Lobos e que deve ser defendida como tal? Sim, porque a poncha nasceu lá e eu acho que, pá, sou suspeito, mas eu acho que a melhor poncha vai ser nem em Câmara de Lobos. E temos a melhor Nikita também, que nasceu também em Câmara de Lobos, por isso. E temos bons bares, e temos a Sapata como Dentinho, temos a Espada como Dentinho. E temos preços acessíveis e eu acho que é um bom local para começar um início de noite. E agora, pronto, agora como continuar com as iniciativas, juntar os bares. Incluir também a poncha no tal roteiro que se falou, se calhar dos produtos. Já vêm muitos turistas e muitas guias durante o dia e enchem os bares. Eu acho que a poncha e a Nikita têm sido bem aproveitado a nível turístico. Claro, com mais iniciativas, muito melhor. E espero... Vou dar agora a palavra precisamente aqui a Bruno Olim, que é farmacêutico, que trabalha no Estreito. Naturalmente trabalha com uma realidade social que o rodeia, que conhece, exatamente, que conhece envolvente. bem. Eu tenho duas perspectivas sobre Câmara de Lobos, porque também não sou natural de Câmara de Lobos, não resido em Câmara de Lobos. Digamos mas que o Conselho de Câmara de Lobos é quase que um conselho satélite para muita gente aqui. Exatamente. Mas tenho, também pela posição que ocupo, um contacto muito próximo com a população. E começo a verificar, por parte da população, as suas dificuldades, os seus ensejos, por assim dizer. Porque temos falado muito de tudo o que é, em termos de empresas, estamos a falar também de futuro, estamos a olhar para uma perspectiva de futuro, mas estamos a esquecer o ponto de vista, o status quo social do momento. E a farmácia é um ponto interessante para acicatarmos isso, para verificarmos que realmente existem problemas e existem soluções. Hoje em dia, os problemas já os identificamos mais ou menos, vamos às soluções. E peço que seja breve, porque agora serei breve. Final do programa gostaria apenas de dizer que, em termos de saúde, temos um panorama invejável, porque estamos bem servidos. Temos um plano de saúde público e privado muito competente. Temos uma área em que as pessoas estão cobertas de uma forma muito razoável.
E o que se nota neste momento no Conselho, ou mais no Estreito, portanto na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, é a necessidade de emprego. Portanto, e que neste momento se agravou pelo facto de uma grande superfície comercial está com os problemas que está e que mas tem vamos uma esperar que possa reabrir brevemente, parece que há, e penso que essa perspectiva. Exatamente. Ou seja, neste momento é um dos grandes problemas da população do Estreito de Câmara de Lobos, é realmente o desemprego, alguma insegurança, nota-se, o facto de não existir um posto policial no Estreito de Câmara de Lobos também é algo que gera um grande desconforto na população e neste momento estar com o receio da perda dos postos dos correios. Portanto, coisas básicas e simples, mas que para a população têm grande valor. Ficam e então grande esses seus alertas. João Firmo, enfim, pediu a palavra. Eu só queria complementar aquilo que disse o meu amigo. Peço que seja rápido, nós estamos agora na reta final do programa e temos várias pessoas que ainda querem intervir. Eu só queria complementar aquilo que disse o meu amigo Tony, grande pescador profissional que ele é. De facto, a pesca do peixe-espada preto é uma tarefa bastante difícil. Em 24 horas eles descansam 3, 4 horas no máximo. Mas o grande problema que acontece nessa captura tem a ver com a pesca acessória que é feita pelas grandes embarcações, pelos grandes arrastões que pescam nas águas de França, da Irlanda, da Escócia. Ou seja, essas embarcações, numa pesca acessória, ou seja, não fazem uma pesca dirigida ao peixe-espada preto, quando mas lá acabam são as por danificar. mas acabam por capturar milhares de toneladas. E são milhares de toneladas de juvenis, ou seja, da espécie, mas quando ainda são juvenis. Como é conhecido o Portanto, há que regulamentar isso, há que encontrar formas só através de uma norma da União Europeia que faça com que esses grandes arrastões possam deixar de pescar essas grandes quantidades de juvenis do peixe-espada preto, por forma que esses retomam à Madeira, que é o sítio onde normalmente desove. Muito obrigado, João Firmo. A Dina, enfim, do Corral das Freiras também. Sim, eu sou a Dina, sou natural e residente na freguesia do Corral das Freiras e trabalho numa instituição que é a Casa do Povo, que tem desenvolvido ao longo dos tempos muito trabalho a nível social e também cultural. Muitas pessoas não sabem, mas somos nós que organizamos a Festa da Castanha, a Mostra da Ginja, a Mostra do Brigalhou, entre outros eventos que visam sobretudo a valorização dos nossos agricultores e dos nossos São produtos. eventos que já falamos aqui que precisam de maior divulgação. Acho que o futuro da nossa freguesia é sem dúvida a valorização do que é nosso e dos nossos produtos e também do trabalho em parceria. Nós, as instituições têm que trabalhar com os empresários, com a autarquia. Acho que um trabalho em parceria é, sem dúvida, o futuro da nossa freguesia. O Corral tem imensas potencialidades e eu defendo a minha terra com muito orgulho. E faz muito bem defender a sua terra, naturalmente. João Fernandes, de uma escola de condução, se calhar a pessoa mais indicada para falar do estado em que já referimos aqui, o estado das estradas no concelho, da rede viária. Obrigado pelo convite, vou tentar ser breve. É o seguinte, a rede viária em Câmara de Lobos está a precisar urgentemente de uma atenção especial das entidades oficiais que têm esta tutela. Preciso ter em linha de conta, qualquer um de nós anda de veículo, mesmo que não saiba conduzir, anda de veículo, sente e observa uma série de situações que se deparam ao longo do dia a dia ao andar nas vias públicas, e eu penso que é uma área que me diz respeito, e não só, penso que a maioria das pessoas que estão aqui conduzem, têm veículo próprio e sabem perfeitamente do que é que eu estou a falar. As pessoas que residem em Câmara de Lobos sentem isto, as entidades têm que ter um olhar atento e o mais rápido possível em relação a esta temática. Já agora pretendia entrar num outro campo e falar sobre o Cabo Girão. Embora não sendo residente em Câmara de Lobos, apenas exerça a atividade profissional, gostaria de dizer o seguinte. Lamento imenso, e penso que a maioria das pessoas que cá estão devem, à partida, ter esta minha visão, que é um Cabo Girão renovado, mas com um aspecto triste. As lojas, os espaços que seriam destinados ao comércio mantêm-se encerrados. É uma situação desagradável para nós madeirenses, para nós, eu também já trabalho em Câmara de Lobos já há 10 anos, e para quem nos visita, acima de tudo. As casas de banho estão inativas, ou pelo menos eu desloquei-me, estavam inativas. Isto
é um programa de interesse público e este assunto também penso que é de interesse público. Já aqui falamos sobre isso, mas nunca é demais falar sobre essa questão. Agradecer nomeadamente que as entidades tivessem sem atenção. Eu não sou estrangeiro, eu sou residente. Muito obrigado pelo seu alerta. Peço que passe o microfone ali precisamente ao lado para falarmos com Gustavo Barros, que é um jovem que trabalha, enfim, digamos, ele quase que se intitula como clínico dos instrumentos. Falar um bocadinho de cultura. Cultura, enfim, Câmara de Lobos também é conhecido pelas suas bandas filharmónicas e pela atividade musical. Bom, eu estava aqui a ouvir as pessoas que estavam a falar sobre hotéis e essas coisas e estava tentando encaixar a minha conversa na música, porque e faz muito bem. Não é tudo mau em Câmara de Lobos. E em Câmara de Lobos temos as 2 melhores filharmónicas da Madeira. 2 das melhores. Por isso não é tudo mau. Mas também aqui não dissemos que é tudo mau, enfim. Não, mas foram focados aqui muitos aspectos positivos. Há sempre a tendência para piorar mais do que já é. Portanto, no seu ponto de vista, acha que é necessário fazer-se um discurso positivo e, portanto, olhar para a frente? Acho que sim. Eu estive fora da Madeira durante 3 anos a estudar e tive propostas de trabalho fora da Madeira. E eu, como gosto da Madeira e quero estar aqui na Madeira, optei por abrir a minha oficina cá e fazer o que eu aprendi. Porque não havia mais ninguém que fazia. Sente-se realizado nesta altura? Sim, sinto-me muito realizado porque eu vejo que as bandas estão a melhorar a nível de qualidade musical devido ao trabalho que eu aprendi e que trouxe de fora para inovar um bocado o que acontece aqui na Madeira. Muito obrigado. Continuando na cultura, o responsável pelo Centro Cívico do Estreito, um centro cívico que tem desenvolvido também muitas atividades. Exatamente, boa noite. Eu gostava de falar do Centro Cívico do Estreito e também referir que eu sou natural do Estreito de Câmara de Lobos. Fico surpreso pelo facto de haver aqui muita gente que trabalha em Câmara de Lobos, mas não é de Câmara de Lobos, mas realmente fazem um trabalho meritório em Câmara de Lobos. Eu gostava de falar exatamente no trabalho meritório que se faz em Câmara de Lobos e que tudo está relacionado umas coisas com as outras, que é sobretudo a área da cultura, que temos falado muito pouco, mas a área da cultura também impulsiona outras áreas, outros tipos de negócios que podem surgir. Muitas pessoas não sabem, se calhar não sabem, mas Portugal, por exemplo, o PIB de Portugal em nível da cultura é à volta de 4,5%. É mais do que o futebol. E quando nós pensamos que o futebol gera muitos negócios, e é verdade, a cultura gera muito mais. E eu acho que a Câmara de Lobos tem feito realmente um trabalho a nível da cultura que é meritório, quer no Centro Cívico, particularmente falo no Centro Cívico porque já lá estou desde no início, mas também os outros espaços que a Câmara de Lobos tem, que a Câmara Municipal da Câmara de Lobos tem. Tem desenvolvido muita atividade. Tem desenvolvido muita atividade. E em relação àquilo que também temos falado nos roteiros e tudo isso, acho que todos nós devemos contribuir com as ideias, e eu particularmente, para além de gostar e de estar na animação, na cultura, também gosto muito do desporto. E uma das coisas que eu faço muito, em vez de, por exemplo, deslocar-me para o Funchal ou outro lugar qualquer, ou para uma pista de atletismo para correr, eu costumo correr dentro da minha freguesia, nas varedas da minha freguesia, nas levadas da minha freguesia, e de vez em quando vou publicando algumas fotos a fim de promover as potencialidades que a freguesia tem e que o concelho tem. Muito obrigado, agradeço o seu contributo, tal como o contributo, enfim, das muitas pessoas que aqui estão. Algumas com certeza queriam ter participado, não foi possível, como viram o tempo também corre rápido. Um agradecimento particular aqui aos elementos do painel principal. É o ponto final nesta edição. O interesse público volta de hoje a 15 dias a mais um concelho. Vamos estar no Concelho da Calheta. Por hoje é tudo. Boa noite. Fique bem.